Raul Barreto perguntou o seguinte: boa noite, Carlos. Por que a Oriente Brasil produz apenas relógios divers automáticos grandes e não pensa em nossos clientes com pulsos menores? Abraços. Vamos lá. Raul, em primeiro lugar, o relógio diver, ele tem que ter algumas questões que tem que ser cumpridas, tá? O primeiro, a resistência à água. Tá? Todo relógio diver tem que ter uma resistência à água. E para ele ganhar essa certa resistência à água, ele tem que ter uma certa massa na caixa. Tá? Não pode ser muito fina a caixa. Tá? Como a caixa não pode ser muito fina, tá? O mínimo que eles conseguem fazer é na faixa de 42 milímetros. Esse é o menor tamanho de diver que eles conseguem fazer com o calibre F49, com o calibre F67, com o calibre... Por que é o menor tamanho que eles conseguem fazer com esse tamanho? Porque ele tem que ter uma certa grossura na caixa, para poder resistir à pressão. Tá? Então, se você fizer um relógio com uma caixa muito fina, tá? Ele pode ser considerado diver? Muitas vezes ele não vai passar no teste de pressão. Muitas vezes ele não vai passar no teste de pressão. Como ele não vai passar no teste de pressão, eles precisam criar uma parede da caixa que resista a essa pressão. Tá? Então, é justamente por isso que eles não fazem menor que 42 milímetros. Só que existe um segundo detalhe que você tem que prestar bastante atenção. Tá? Quando você pega um relógio de 42 milímetros, tá? 90% dos brasileiros conseguem usar um relógio de 42 milímetros. Por que é que 90% das pessoas conseguem usar um relógio de 42 milímetros? Porque a grande maioria das pessoas hoje vão porque os blogueiros estão falando. Os blogueiros falam que o meu pulso de 16 é muito fino. Mas, sabe, é isso, sabe? Então, existe uma aura criada em cima de alguns blogueiros aí que falam que relógio de homem tem que ter o tamanho certo. Não existe tamanho certo para relógio. Tá? Existe o relógio que te cai bem no pulso. Tá? Eu coloquei os relógios Turtle no pulso, o relógio Turtle tem 45, meu pulso tem 17. Meu pulso tem 17 centímetros. Olha o meu pulso como é que é fino. Eu passo meu dedo, encosta. Tá? E por que é que eu usei um Turtle de 45 milímetros e ele ficou muito bom? Porque ele veste o pulso. Você não usa o relógio, você veste o pulso com o relógio. Então, existe uma diferença nesse sentido. Segunda coisa que você tem que pensar bem é o seguinte: meça novamente o seu pulso. Porque muitas vezes o seu pulso não é fino, seu pulso é normal. Pulsos entre 17 a 20 centímetros é pulso normal, pessoal. É pulso normal. Tá? Por que é pulso normal? Mas toda vez tem que diminuir a pulseira. Por quê? Porque o relógio vem com a pulseira grande. Por que ele vem com a pulseira grande? Porque é impossível aumentar a pulseira. Você não consegue aumentar a pulseira, mas você consegue diminuir a pulseira. Por isso que a pulseira vem grande. Ela vem ajustada para o máximo que pode, certo? Mas você já imaginou se todo relógio viesse com 17 centímetros? Como é que faria as pessoas que têm 20 centímetros de pulso? Teria que comprar peças novas da pulseira? Seria impossível, né? Então, por isso que as pulseiras vêm com 22 centímetros. Tá? Então, esse é o segundo detalhe que você tem que prestar bem atenção. Então, seu pulso pode não ser tão fino. Terceira coisa, se você pensar bem certinho, tá? Bem certinho. Geralmente as pessoas vão medir o pulso. Eu vou explicar para vocês. Eu não gosto de fazer isso ao vivo, mas eu vou tentar fazer isso ao vivo aqui para vocês. Eu tirei até meu relógio para tentar fazer ao vivo aqui para vocês, que é o seguinte. Deixa eu pegar um pedaço de papel. Porque as pessoas, em primeiro lugar, elas pegam, para medir, elas pegam um fio, uma fita, um barbante. Tá? Quando eles vão medir o pulso, eles pegam um barbante. Primeiro erro, pegam um barbante. Aí na hora que vão colocar o barbante, eles colocam e apertam no pulso. Não pode apertar. Por isso que eu aconselho, pega uma folha de papel. Pega a folha de papel. E eu dobro ela. Vou dobrar ela aqui. Dobrei ela, fiz um rolo, né? E dobrei e amassei ela. Certo? Eu deixo aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos a largura de um relógio, tá? Que o quê? 30 milímetros, 30, 40 milímetros é o suficiente. 30 milímetros é ótimo, tá?
Então, quando você vai medir, você pega um pedaço de papel igual esse aqui. Depois disso, você vai fazer isso aqui, olha. Enrola o pulso. Enrole o pulso. Deixa eu enrolar aqui, porque eu estou com uma mão... Só que na hora que você enrolar o pulso, você não pode apertar. Você tem que deixar ele solto. O suficiente para não girar, porém, ficar livre no teu pulso. Certo? E por último, eu esqueci até uma caneta. Com uma caneta, tá? E por último, com uma caneta, você vai transpassar aqui e com uma caneta você vai riscar. Sozinho é complicado fazer, tá? Sozinho é bem complicado de fazer, tá? Geralmente a gente utiliza 2 pessoas, mas se não dá, vai sozinho. Vamos tentar fazer sozinho aqui, vou tentar marcar aqui para vocês verem, tá? Então eu vou marcar aqui. Pronto. O que eu fiz? Eu juntei as 2 pontas, em volta do meu pulso e marquei. Marquei aqui, ó. Tá? Então, as 2 pontas estão marcadas. Agora eu abro ele e vou medir essa diferença. Meço essa diferença. Tá? Como é que eu meço? Pego uma régua. Vamos pegar uma régua aqui? Pega uma régua. Uma régua normal, uma régua de coisa. Aqui, ó. Tá? Eu deixei até muito frouxo demais. Ficou com 18 centímetros. Aqui, ó. Ficou com 18 centímetros. Não sei se vai dar pra ver direito aí. Mas, ó. Ficou com 18 centímetros. Tá? Eu não apertei. Por quê? Por que ficou com 18 centímetros? Você viu onde é que eu medi? Eu medi aqui. Eu não medi no punho. Eu medi aqui em cima. Por que eu medi aqui no punho? Porque é onde eu gosto de usar o relógio. Se eu gostasse de usar o relógio aqui, eu meço aqui. Se eu gosto de usar o relógio, você vai colocar onde você gosta de medir o seu relógio. Usar o seu relógio. E marcar onde você gosta de usar o seu relógio. Tá? Jamais aperte. Porque na hora que você apertar, você vai falar o seguinte: ah, meu pulso tem 16 centímetros. Aí você diminui a pulseira para 16, não vai entrar no teu pulso de jeito nenhum, porque vai estar apertado que você não vai conseguir nem respirar. Então você tem que deixar frouxo. Tá? Então na hora de medir é muito importante. E a grande maioria das pessoas pecam nesse sentido. Depois ficam achando que o pulso dele é fino. Tá? Eu que sou baixinho, eu que sou magrinho, meu pulso mede 18. Meu punho aqui, né? O punho não, meu pulso aqui mede 18, aqui mede 17. Tá? Eu que sou magrinho. Agora tem que ser muito mais magro que eu para ter muito menos que isso, né? Tá? Então, nem sempre você, às vezes você fala assim: ah, meu pulso é fino. Muitas vezes não é. Tá? Muitas vezes não é. É, às vezes, inculcação da tua cabeça. Tá? E um pulso de 18 centímetros, relógio de 42 milímetros, cai muito bem. Cai muito bem, pode ir por mim. 42 milímetros é um relógio excepcional. Tá? A não ser que você goste de relógio muito pequeno, né? Relógio de 37 milímetros, aí não tem como. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Tá? Mas acho que deu para entender um pouquinho sobre a questão dos relógios diver. Então, o relógio diver, tá? Relógio para ser diver, ele tem que ter uma certa resistência à água. Então, como ele tem que ter resistência à água, ele não pode ser tão pequeno. Tá? Porque ele tem que ter uma parede grande e o tamanho da máquina já está pré-determinado. Então, ele tem que pegar a partir da máquina, crescer aquele tanto para poder ganhar a resistência à pressão. Então, por isso que ele tem que ser nesse tamanho aproximadamente. É lógico que a Oriente faz um dos menores que tem, que é o Mako, né? 41,8 milímetros. Tá? É um dos menores que tem. É lógico que a Seiko agora está lançando um de 42 também, se não me falha a memória. O 42 é o Monster. O Monster é 42 milímetros. Só que, outro detalhe interessante dos relógios diver é que eles parecem ser grandes, mas não são. Eles parecem ser grandes, mas não são. Modelos como o Tuna, como o Monster, como o Poseidon, eles parecem ser muito grandão, mas não é. 42 milímetros, eles são pequenos. Não são grandes, não, são pequenos. Tá? E esse preconceito que as pessoas têm de relógio muito grande, muitas vezes você está usando um relógio de 42 milímetros e você nem está sabendo. É isso mesmo, já vi muita gente. Teve uma pessoa que ligou para mim e falou assim: Carlos, mas eu queria um relógio pequeno, porque eu só uso relógio pequeno e tal. Daí eu comecei a mostrar o relógio 37 para ele. Daqui a pouquinho eu perguntei: mas você está usando algum relógio? Tô. Aí ele mandou a foto, era um relógio de 43 milímetros. Só que ele queria relógio de 30. Eu falei: mas então o relógio de 42 serve para você. Certo? Então, dá uma pesquisada direitinho.
antes de você fazer essa afirmação, tá? E jamais, eu gosto de falar bastante isso aí, o relógio tem que agregar ao seu estilo e não tirar do seu estilo, né? Tirar você do seu estilo. Então, por isso mesmo, se você gosta de um relógio diver, você vai acabar se adaptando aos 42 milímetros, tá? E eles não ficam feios no seu pulso, pode ficar tranquilo, tá bom? Se eu respondi, Raul, deixa seu joinha aí embaixo, não esquece de dizer para mim se você conseguiu pegar o fio da meada que eu quis passar para você. E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.